O que agora parece confusão, amanhã será revelado como parte de um plano muito maior. E o mais incrível, esse plano é para o seu bem. Não é coincidência que você esteja ouvindo essa mensagem hoje. É um convite de Jesus para experimentar um descanso que não depende de circunstâncias, mas de dependência nele. Um chamado para abraçar a sua cruz. Entender que existe algo além deste momento. Algo que ecoa na eternidade. Ao longo dessa jornada, vamos conversar como amigos. Vou te mostrar, de forma simples e prática, como viver um relacionamento mais profundo com Deus e encontrar paz até nos dias mais turbulentos. Não espere respostas prontas, mas prepare-se para perguntas que vão mexer com o seu coração. Se essa mensagem já está falando com você, aproveita para se inscrever no canal agora mesmo, ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Assim, você se mantém conectado e ainda leva esperança para outras pessoas. E aqui vai um desafio. Escreva nos comentários Amém como um compromisso público de fé. Pode parecer simples, mas essa atitude pode ser o primeiro passo para um recomeço na sua vida espiritual. Vamos juntos nessa? Sabe quando a vida parece uma corrida que não tem linha de chegada? Você acorda já cansado e antes mesmo do café, a mente já está correndo atrás das preocupações. É nesse cenário que as palavras de Jesus soam como um abraço. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Esse descanso não é férias no litoral, ou um fim de semana sem compromissos. É paz no meio do caos, força no meio da fraqueza e serenidade no meio da tempestade. Muitas vezes, confundimos descanso com inatividade, mas o que Jesus propõe é diferente. Ele fala de um alívio que não depende de circunstâncias, mas de relacionamento. É como se dissesse, anda comigo que eu carrego o peso junto com você. Esse descanso não significa parar de trabalhar ou abandonar responsabilidades. Significa não deixar que elas escravizem seu coração. É viver no ritmo de quem sabe que não está sozinho. Quando ele diz que seu jugo é suave, está nos convidando para uma parceria. Na agricultura antiga, o jugo unia 2 bois para que andassem lado a lado. Ao aceitar caminhar com ele, passamos a nos mover no tempo certo, com a força certa. Não há pressa nem atraso, apenas sincronia. Esse é o segredo. Não é que os fardos desaparecem, mas eles se tornam suportáveis quando divididos com aquele que nunca se cansa. E aqui entra a dependência. Não é fácil abrir mão do controle e admitir que precisamos de ajuda, mas é exatamente isso que abre a porta para o verdadeiro descanso. É como quando você finalmente aceita que não sabe arrumar aquele problema no carro e leva para o mecânico certo. Com Deus é igual. Quando entregamos a direção a Ele, descobrimos que não precisamos saber de tudo, porque Ele já sabe. O convite de Jesus também traz um lembrete sobre quem Ele é. Manso e humilde de coração. Isso muda tudo, porque significa que Ele nos guia com paciência, sem pressa, para nos condenar quando erramos o passo. Ao caminhar com Ele, aprendemos a trocar a cobrança interna pelo aprendizado constante. O resultado é um coração mais leve e uma mente menos ansiosa. Para viver isso na prática, crie momentos de conexão com Deus no seu dia. Pode ser um devocional pela manhã. Recomendo o livro Caminhando com Deus, ou alguns minutos de oração antes de dormir. Experimente também falar com Ele durante tarefas simples, como lavar a louça ou esperar o ônibus. Esse hábito vai te ensinar que o descanso não é um evento semanal, mas um estilo de vida diário. E à medida que aceitamos esse convite, até a nossa cruz parece menos pesada. Não porque os desafios desaparecem, mas porque agora temos um parceiro fiel para enfrentá-los. Esse é só o primeiro passo de uma jornada que vai muito além de aliviar o cansaço.
É o começo de uma vida com mais equilíbrio entre o que buscamos aqui e o que levaremos para a eternidade. E à medida que aceitamos esse convite, até a nossa cruz parece menos pesada. Não porque os desafios desaparecem, mas porque agora temos um parceiro fiel para enfrentá-los. Esse é só o primeiro passo de uma jornada que vai muito além de aliviar o cansaço. É o começo de uma vida com mais equilíbrio entre o que buscamos aqui e o que levaremos para a eternidade. Jesus nos lembra em Mateus 6,33 para buscarmos primeiro o reino de Deus. Isso não é um convite para abandonar responsabilidades, mas para colocá-las na ordem certa. Quando o espiritual vem primeiro, o resto se ajusta. É como alinhar as peças de um dominó. Acerta a primeira e todas as outras caem no lugar certo. Nesse processo, encontramos um descanso que não vem de folgas no calendário, mas da tranquilidade de saber que a vida está na ordem correta. O desequilíbrio aparece quando sacrificamos a comunhão com Deus para conquistar mais. É fácil se perder nessa troca. Mais horas extras, menos tempo de oração, mais foco no lucro, menos tempo com a família. E quando percebemos, a dependência que tínhamos de Deus foi substituída pela autoconfiança. O resultado? Ansiedade, insatisfação e aquela sensação de vazio que nada parece preencher. Para encontrar equilíbrio, precisamos de intencionalidade. Que tal separar horários fixos para cuidar da vida espiritual, como fazemos com compromissos de trabalho? Por exemplo, 15 minutos de leitura bíblica pela manhã e 15 de oração à noite. Experimente ler A Jornada de Billy Graham para renovar seu entendimento sobre viver com propósito. Essa disciplina ajuda a manter a mente no que é eterno, mesmo enquanto lidamos com o que é passageiro. Às vezes, o equilíbrio exige escolhas difíceis. Pode significar recusar um emprego mais lucrativo que comprometa seus valores ou dizer não para oportunidades que afastam sua família de Deus. Essas decisões podem parecer uma cruz pesada no momento, mas depois se revelam como passos sábios rumo à eternidade. É melhor viver com menos bens e mais paz do que o contrário. Outro segredo é aprender a celebrar as pequenas vitórias sem idolatrá-las. Um aumento no salário, um novo projeto ou até uma viagem dos sonhos podem ser recebidos com gratidão, mas sem se tornarem a razão da sua existência. Lembre-se, o que sustenta a vida não é o que você acumula, mas em quem você confia. Essa perspectiva mantém o coração leve e pronto para o que Deus quiser fazer. Quando encontramos esse ponto de equilíbrio, a ansiedade diminui, o descanso aumenta e as decisões se tornam mais claras. A vida passa a ter um ritmo saudável, onde o material serve como ferramenta e não como senhor. E é justamente nesse estado de clareza que percebemos uma verdade inevitável. Por mais que cuidemos das coisas daqui, existe uma realidade que ninguém pode mudar: a finitude da vida. Não importa se é uma casa simples ou uma mansão, um carro popular ou um importado. No dia em que dermos nosso último suspiro, tudo isso vai ficar. É duro encarar, mas a finitude da vida é um lembrete de que estamos só de passagem. Quando entendemos isso, começamos a viver com mais consciência e intenção. Passamos a pensar menos no acúmulo e mais no legado, porque a eternidade não aceita bagagem física, só o que foi plantado no coração e no espírito. Essa perspectiva muda nossas prioridades. Aquela discussão por um bem material perde o peso quando lembramos que ele não vai atravessar o tempo. É como brigar por uma cadeira no ônibus quando o ponto final está logo ali. Viver de forma consciente sobre a finitude não nos deixa paranoicos, mas nos desperta para investir no que realmente vai permanecer. A Bíblia nos dá o exemplo do homem rico que encheu seus celeiros, mas morreu naquela mesma noite. Ele se preocupou em garantir conforto aqui, mas esqueceu de preparar-se para a vida além.
É o retrato de quem gastou anos cuidando da embalagem e ignorou o conteúdo. Esse é o perigo de não cuidar da alma com a mesma seriedade com que cuidamos das coisas visíveis. E é aí que entra a conversão. Ela nos tira do piloto automático e nos coloca na rota do propósito. Viver com o coração convertido é entender que cada escolha feita hoje tem impacto direto na eternidade. É como construir uma ponte. Cada atitude, palavra e decisão é uma viga que vai sustentar nossa travessia. Não significa que devemos abandonar tudo e viver isolados. Pelo contrário, Deus nos chama a aproveitar a vida, mas com consciência de que ela é temporária. Isso nos ajuda a lidar melhor com perdas, frustrações e até com as mudanças inevitáveis. Quando nossa identidade está firmada em Cristo, a dependência dele nos dá forças para continuar, mesmo quando tudo o que é terreno parece desmoronar. Essa mentalidade também traz um tipo diferente de descanso. É saber que, mesmo que as coisas aqui falhem, existe um lar eterno preparado por Deus, onde não haverá dor, choro ou perdas. Isso muda a forma como encaramos o presente. O medo do fim perde força e a esperança do porvir ganha espaço. E é justamente essa consciência que nos leva ao próximo passo. Se tudo o que é material vai ficar, então precisamos cuidar com prioridade daquilo que vai nos acompanhar para sempre, a nossa alma. É sobre isso que vamos falar a seguir, entendendo o cuidado da alma como o maior investimento que alguém pode fazer. Se você tivesse a oportunidade de investir em algo que nunca perde valor, não quebra, não enferruja e não sofre com crises econômicas, faria isso, certo? Pois é, esse ativo existe e se chama alma. É o único bem que vai atravessar o tempo e entrar com você na eternidade. Cuidar dela é mais do que um conselho espiritual, é uma necessidade vital. Afinal, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? O cuidado da alma começa com dependência de Deus. Assim como o corpo precisa de alimento diário, a alma precisa de nutrição espiritual constante. É oração, leitura da palavra, adoração e comunhão. Não se trata de religiosidade automática, mas de relacionamento genuíno. É como um amigo próximo. Quanto mais tempo passamos juntos, mais íntimos nos tornamos. Praticamente, cuidar da alma é reservar tempo para o que fortalece sua fé. Pode ser começar o dia com um devocional. Recomendo o livro Caminhando com o Mestre, participar de um estudo bíblico ou ter momentos de silêncio para ouvir a voz de Deus. Essas práticas não são luxo, são necessidade. Elas nos ajudam a viver o descanso que Jesus oferece, mesmo quando tudo ao redor está turbulento. Mas aqui está o ponto. Cuidar da alma exige escolhas. Às vezes, é dizer não para atividades que drenam energia e tempo que poderiam ser usados para crescer espiritualmente. Outras vezes, é abrir mão de um hábito que parece inofensivo, mas está te afastando de Deus. É uma cruz pessoal, e nem sempre é fácil carregá-la, mas sempre vale a pena. E quanto mais cuidamos da alma, mais percebemos que as coisas materiais perdem o brilho exagerado. Não é que deixem de ter valor, mas deixam de controlar nossas decisões. Passamos a viver mais leves, com menos apego ao que fica e mais foco no que vai conosco para a eternidade. Essa mudança de foco é uma das marcas mais claras de uma conversão verdadeira. Também é importante lembrar que a alma não se fortalece sozinha. Ela precisa de influência positiva, de pessoas que te incentivem a crescer espiritualmente. Por isso, busque comunhão com quem compartilha da mesma fé. Um grupo de oração ou célula pode ser o combustível que mantém sua chama acesa quando o cansaço espiritual tentar apagar sua motivação. E é justamente porque a alma é tão preciosa que precisamos ficar atentos ao perigo de negligenciá-la. Viver apenas para o que é passageiro, ignorando o cuidado com a alma, é uma das maiores armadilhas da vida. Esse será o alerta do nosso próximo passo.
Entender o risco de investir apenas no que perece e esquecer o reino de Deus. Viver como se só existisse o agora é como gastar todo o salário em festa no primeiro dia do mês. Parece divertido no momento, mas a conta chega rápido. E no caso da vida, essa conta pode custar a eternidade. Quando focamos apenas no que perece, corremos o risco de investir todo o nosso esforço em algo que, inevitavelmente, ficará para trás. É como se estivéssemos regando flores de plástico. Parece bonito, mas não tem vida de verdade. O problema é que essa armadilha se disfarça bem. A busca por segurança financeira, conforto e sucesso é legítima, mas quando se torna prioridade absoluta, o coração começa a se distanciar de Deus. Sem perceber, trocamos a dependência do Senhor pela confiança nos nossos próprios planos. E quando isso acontece, o descanso desaparece e a ansiedade ocupa o espaço. Jesus contou a parábola do homem rico que acumulou colheitas e construiu celeiros maiores, certo de que poderia descansar para sempre. Mas naquela mesma noite, sua vida foi pedida. Essa história é um alerta sobre onde está o nosso tesouro. Se o foco está apenas no que é terreno, estamos construindo sobre areia. Um vento mais forte e tudo desmorona. E não pense que isso é exclusividade de quem tem muito. O apego ao que perece pode estar tanto no milionário quanto no trabalhador, que deposita toda a sua esperança em um único objetivo terreno. Não é sobre a quantidade que você tem, mas sobre a prioridade que você dá. Esse é um dos pontos em que a conversão genuína transforma. Ela reorganiza a escala de valores e coloca Deus no centro. Outro sintoma perigoso é quando começamos a evitar qualquer desconforto que a nossa cruz possa trazer. O chamado de Jesus nunca foi sobre viver no conforto absoluto, mas sobre viver com propósito. Carregar a cruz pode significar abrir mão de ganhos imediatos para preservar princípios eternos. E essa decisão nem sempre é popular ou compreendida pelos outros. Uma forma prática de evitar essa armadilha é criar lembretes visíveis daquilo que realmente importa. Pode ser um versículo na tela do celular, uma frase na agenda ou um momento diário para refletir sobre o que tem valor eterno. Pequenos hábitos como esses mantêm a nossa mente focada no reino e não apenas no que é passageiro. E é justamente para nos resgatar desse ciclo que Jesus nos faz um convite ousado: tomar a nossa cruz e segui-lo. Não como um peso sem sentido, mas como uma rota segura para viver com significado aqui e na eternidade. Esse será o próximo passo da nossa jornada e talvez o mais desafiador para o nosso coração. Quando Jesus disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me", ele não estava pintando um caminho fácil. A cruz não é um colar para enfeitar o pescoço ou um símbolo decorativo na parede. Ela representa compromisso, entrega e renúncia. Seguir Jesus significa abrir mão do direito de viver só para si e escolher caminhar segundo a vontade dele, mesmo quando isso vai contra nossas preferências e planos. Tomar a cruz não é viver de cara fechada, como se fosse um castigo constante. Pelo contrário, é descobrir que existe um descanso profundo quando paramos de lutar contra o propósito de Deus. É como deixar de remar contra a correnteza. O esforço diminui, a direção se alinha e a viagem se torna mais suportável. O peso não some, mas é dividido com aquele que tem força infinita. Negar a si mesmo talvez seja a parte mais difícil desse chamado. Significa dizer não para impulsos e vontades que, embora pareçam boas, nos afastam do plano divino. É abrir mão de atalhos que prometem resultados rápidos, mas que custariam caro para a nossa eternidade. É como um atleta que recusa certos prazeres momentâneos porque está treinando para algo muito maior. Cada cruz é personalizada. Para uns, pode ser abrir mão de um relacionamento que não agrada a Deus. Para outros, pode ser permanecer firme em um ambiente de trabalho desafiador para ser luz ali dentro. Não existe cruz pequena ou cruz grande.
Existe a cruz certa para cada um, moldada por Deus para nos aproximar dele. Curiosamente, a cruz também revela a autenticidade da nossa conversão. É fácil declarar fé quando tudo está confortável, mas é nos momentos de renúncia que mostramos a quem realmente pertencemos. E é aí que aprendemos que a obediência abre portas que o esforço humano jamais conseguiria abrir. Para carregar essa cruz com firmeza, é necessário viver em dependência total de Deus. Sozinhos, desistimos rápido, mas com Ele, encontramos forças que nem sabíamos que existiam. É o combustível que nos mantém caminhando quando as circunstâncias dizem para parar. E cada passo dado nesse caminho reforça nossa confiança no cuidado dele. Esse chamado não é para os mais fortes, mas para os mais dispostos. E ao aceitar segui-lo carregando a cruz, entramos em uma jornada de crescimento e transformação contínua. É nesse ponto que entendemos: não existe cruz sem confiança, e não existe caminhada de fé sem dependência. É exatamente sobre isso que vamos falar no próximo passo. Viver em dependência total de Deus é como caminhar com um GPS que nunca erra a rota. Mesmo quando a estrada parece desconhecida ou assustadora, você sabe que está sendo guiado com precisão. Essa postura não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Afinal, quem melhor para conduzir nossos passos do que o Criador do caminho? É dessa confiança que nasce um descanso genuíno, porque entendemos que não precisamos carregar o peso das decisões sozinhos. O problema é que muitas vezes tentamos manter Deus como consultor e não como Senhor. Ou seja, pedimos conselho, mas só seguimos se a resposta coincidir com o que já queríamos ouvir. Essa não é dependência, é conveniência. Confiar totalmente nele significa obedecer mesmo quando não entendemos ou quando o caminho parece menos atraente aos olhos humanos. Essa entrega total não é algo automático, é construída passo a passo, com experiências práticas. Começa em coisas simples. Orar antes de aceitar um compromisso, pedir direção antes de fechar um negócio, buscar paz no coração antes de tomar uma decisão importante. Quando exercitamos essa prática, vamos percebendo que a voz de Deus se torna cada vez mais clara e as escolhas mais seguras. E aqui entra a conversão diária. Não é um evento único do passado, mas um processo contínuo de ajustar o coração à vontade de Deus. É como afinar um instrumento. Não importa quão afinado ele esteja hoje, o uso diário inevitavelmente o desafina. Do mesmo modo, precisamos constantemente nos realinhar com a vontade divina para manter a sintonia. A cruz que carregamos também é um teste de dependência. É fácil querer largá-la quando fica pesada, mas é justamente nesse peso que aprendemos a confiar. Assim como um aluno que só entende o valor do professor na hora da prova difícil, também só reconhecemos a força de Deus quando percebemos que sozinhos não damos conta. Dependência não significa inatividade. Pelo contrário, exige ação intencional. É dar passos de fé mesmo sem ver o chão completo. É como Pedro ao sair do barco. Ele não viu toda a trajetória sobre as águas, mas confiou em Jesus para sustentar cada passo. Essa atitude não apenas fortalece a fé, mas também molda nosso caráter e aumenta nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. E é justamente nesse estado de dependência que experimentamos o cuidado mais profundo de Deus. Ele nos guia, fortalece e, principalmente, nos prepara para algo essencial: ouvir e seguir a direção do Espírito Santo. É sobre essa parceria poderosa que vamos falar no próximo passo, entendendo como oração e sensibilidade espiritual podem se tornar nossas maiores ferramentas na caminhada para a eternidade. A caminhada cristã não é para ser vivida na força do braço humano. Deus nos deu o Espírito Santo justamente para que não andássemos sozinhos. Ele é nosso conselheiro, consolador e guia fiel.
É através dele que recebemos direção clara, força nos dias de fraqueza e o tipo de descanso que só vem quando sabemos que não precisamos controlar tudo. Ignorar a presença dele é como ter um mapa perfeito nas mãos e escolher seguir por instinto. A principal forma de nos conectarmos ao Espírito é pela oração. E aqui não estou falando de orações longas e ensaiadas, mas de conversas sinceras. É abrir o coração, dizer o que sentimos e também parar para ouvir. Muitas vezes, o que precisamos não é de uma resposta imediata, mas de um ajuste interno que o próprio Espírito faz enquanto falamos com Deus. Na oração, o Espírito Santo alinha nossas prioridades. Ele nos mostra o que é urgente e o que é apenas barulho. Isso é fundamental para evitar que gastemos energia em coisas que perecem e negligenciemos o que é eterno. É Ele quem nos lembra que a nossa cruz não é um fardo sem sentido, mas uma ferramenta para moldar nosso caráter e nos preparar para a eternidade. Outro papel essencial do Espírito é nos dar discernimento. Num mundo com tantas vozes competindo por nossa atenção, saber distinguir a voz de Deus é um tesouro. Às vezes, o Espírito vai nos dizer para esperar quando tudo dentro de nós grita para agir. Outras vezes, vai nos impulsionar a dar um passo de fé quando nossa lógica diz para recuar. Essa sensibilidade espiritual é construída com intimidade diária. O Espírito também nos fortalece em momentos de fraqueza. Ele nos lembra das promessas de Deus quando a esperança parece distante. É como se Ele colocasse um combustível extra na nossa alma, permitindo continuar mesmo quando achamos que não temos mais forças. É nessa hora que percebemos que a dependência não é sinal de limitação, mas de acesso a um poder que vai além de nós. Para manter essa parceria ativa, é necessário criar um ambiente onde o Espírito tenha liberdade para agir. Isso envolve remover distrações que abafam sua voz e cultivar hábitos que o convidam a permanecer. Louvor, leitura bíblica, jejum e momentos de quietude. Esses são como canais abertos para que ele fale, guie e fortaleça nossa fé. No fim, viver guiado pelo Espírito Santo é viver com propósito. É saber que cada decisão está sendo filtrada pelo olhar de Deus. É andar em paz mesmo em meio à incerteza, porque a direção vem de quem conhece o fim desde o começo. Essa vida não é isenta de desafios, mas é cheia de sentido e nos prepara para o grande dia em que estaremos com Ele na eternidade. Agora que percorremos juntos essa jornada, fica a pergunta: o que você vai fazer com o que ouviu hoje? Vai continuar tentando carregar a vida sozinho? Ou vai aceitar o convite de Jesus para encontrar descanso? Vai viver apenas para o que perece ou vai investir naquilo que tem peso na eternidade? Talvez seja a hora de pegar sua cruz com coragem, confiar de verdade e caminhar em dependência total de Deus. Lembre-se, a conversão não é um evento único, mas uma escolha diária. E o Espírito Santo está pronto para te dar direção e força para cada passo dessa caminhada. Não espere o momento perfeito para mudar, porque ele nunca vai chegar. O momento é agora. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Deus, eu te amo, como um compromisso público de fé. E não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de outra pessoa.